Bom dia ou boa tarde, dependendo de quando esse vídeo esteja sendo apresentado, no 29º Congresso da ANPET. Meu nome é Guilherme Lohmann, eu sou professor da Griffith University na Austrália e no momento coordeno o mestrado em aviação. Além disso, sou pesquisador também de dois centros de pesquisa, o Urban Research Center, que engloba várias pesquisas sobre transporte como um todo, e também do GIFT, o Griffith Institute for Tourism. Eu agradeço imensamente o convite para estar participando da ANPET. Infelizmente, eu não pude aceitar o convite para ir ao Brasil em função de compromissos pessoais, mas de qualquer forma agradeço essa participação de falar sobre transporte e turismo e fico à disposição através do meu e-mail, que está aí na tela, para quem quiser trocar outras ideias sobre esse fascinante tema de transporte e turismo. Eu queria começar, talvez parte dos pesquisadores aqui presentes, sobretudo aqueles mais focados em transporte, não tenham uma dimensão clara do que seja o transporte turístico. E eu queria, embora esse gráfico, essa representação gráfica seja muito óbvia e talvez básica para aqueles que têm uma formação em turismo, eu acho que é importante a gente, antes de tudo, definir o que é essa temática transporte e turismo. Eu trouxe esse gráfico para vocês, que é uma representação muito utilizada pela OMT, pela Organização Mundial de Turismo, em que eles usam para classificar estatisticamente quais são o que são os turistas. Então, quais são aqueles visitantes que têm um enfoque turístico e que, de certa forma, também têm um interesse do ponto de vista da OMT. O que a gente precisa, antes de tudo, diferenciar é o fato de que viajantes como um todo são pessoas que estão se deslocando. Mas nem toda forma de deslocamento é necessariamente um deslocamento turístico. Assim, a gente pode incluir dentro das estatísticas de turismo, uma noção do que a gente chama de uma região usual de convivência, em que é aqueles lugares que as pessoas usualmente, diariamente, transitam de uma forma regular. Por exemplo, viagens de casa para o trabalho, de casa para a escola, do trabalho para a academia, enfim. Aquela zona usual de convivência em que e que as pessoas estão transitando de uma forma cotidiana. Obviamente que essas viagens não são consideradas viagens turísticas. Essa zona usual, ela pode variar dependendo de quão espaçadas sejam as cidades. Em alguns casos são maiores, em outros são menores. E várias organizações de turismo definem de forma diferente. Por exemplo, no Canadá, eles estipulam como 80 quilômetros, como um raio. Uma outra questão muito importante do ponto de vista turístico e do engajamento com atividades turísticas é a necessidade de se pernoitar no lugar viajado. Então, existe aí uma diferenciação entre visitantes em excursionistas, que são aqueles em que não pernoitam, e os turistas, que são aqueles que pernoitam no lugar que estão visitando ou em vários lugares em que estão visitando. Geralmente, então, existe um elemento geográfico de distância e existe também um elemento de tempo. Por outro lado, existem vários tipos de viagens que não são consideradas como viagens turísticas. Quais são elas? Por exemplo, trabalhadores que estão se deslocando para o seu ambiente de trabalho. Aqui na Austrália é muito comum o que a gente chama dos FIFOs, dos Fly-in, Fly-outs, que são pessoas que vão para as regiões mineradoras e que trabalham por uma semana, 2 semanas, e depois retornam às suas casas. Outros exemplos de viagens em que não são consideradas turísticas incluem refugiados, diplomatas, imigrantes e membros das Forças Armadas e até mesmo estudantes, quando estão, por exemplo, indo estudar no exterior. Então, é importante a gente separar, entender o que são os turistas. Existe uma conotação muito grande, sobretudo nos Estados Unidos, de que turistas sejam aqueles viajantes apenas a lazer, o que não é verdade. Existe um grande segmento de viagens a negócios, de viagens a eventos, por exemplo, como muitos de vocês estão fazendo para participar do ANPET,
que são atividades notadamente turísticas. Uma vez identificado o que seja a diferença entre transporte e turismo, a gente pode também olhar do ponto de vista de que existem vários temas dentro do transportes, bem como dentro do turismo, em que a relação transporte e turismo não seja tão evidente. Por exemplo, no caso dos transportes, o transporte urbano, se a gente for olhar, por exemplo, o metrô de São Paulo ou a frota de ônibus urbanos do Rio de Janeiro, o percentual de turistas utilizando esses transportes urbanos talvez seja muito pequena, 1%, 2%. O transporte de cargas e logística também não é um setor que tenha necessariamente um grande envolvimento de turistas, com exceção do transporte de bagagens, de passageiros no transporte aéreo, por exemplo. E existe uma série de outras temáticas de transporte, de engenharia de transportes, por exemplo, transportes inteligentes, pavimentação, construção de terminais, em que, de certa forma, impacta no turista, mas não é um tema diretamente ligado ao transporte turístico. Da mesma forma, do ponto de vista do turismo, existem vários elementos como análise do comportamento do consumidor, planejamento de turismo, economia do turismo e vários segmentos de turismo, como turismo comunitário, em que a relação entre transporte e turismo talvez seja muito pequena. Eu digo isso por quê? Porque do ponto de vista acadêmico, existem vários pesquisadores, tanto em transporte quanto em turismo, que não têm um interesse específico sobre entender o transporte e o turismo. Bom, quando a gente olha do ponto de vista acadêmico, eu queria apenas, pegando dois exemplos, mostrar para vocês a diferença de interesse entre acadêmicos de transporte e acadêmicos de turismo sobre essa interface transporte e turismo. Se a gente for olhar, por exemplo, o site da World Conference on Transport Research, o WCTR, a gente percebe que dos Special Interest Groups, do SIGs, que essa organização apresenta, nenhum deles inclui a relação transporte e turístico. Eu não consegui colocar na tela todos os tópicos, mas se vocês forem no site, vocês perceberão que não há nenhum sobre transporte e turismo. Apesar de que em 2013, quando a conferência aconteceu no Rio de Janeiro, houve uma sessão específica sobre transporte e turismo, mas não existe nenhum Special Interest Group. Por outro lado, se a gente for olhar numa outra instituição, o CAUFE, o Council of Australasia Tourism and Hospitality Education, do qual eu faço parte há vários anos aqui na Austrália, dentre os 7 SIGs, do Special Interest Group, que a organização possui, um deles é de transporte e turismo, do qual eu coordeno e que começamos há praticamente 2 anos, em 2013. As atividades que a gente fez foi um simpósio que ocorre a cada 2 anos. O primeiro foi aqui na Gold Coast, na Austrália, em 2013, e o segundo aconteceu em Auckland, no início desse ano, de 2015, em abril, na Auckland University of Technology. Então, como a gente vai ver numa segunda parte dessa apresentação, o interesse do ponto de vista do transporte turístico está muito mais elevado e muito mais ampliado entre pesquisadores de turismo do que necessariamente em pesquisadores de transporte ou de engenharia de transportes. E a gente espera que com essa apresentação na Ampet e outras iniciativas que estão ocorrendo, existe um grande número de pesquisadores, com inclusive projetos de pesquisa, grupos de pesquisa no CNPq, e que estão no Brasil e em outras partes discutindo a relação transporte e turismo também. Bom, eu queria nessa apresentação basicamente dividi-la em 2 pontos. O primeiro é falar um pouco da minha trajetória, mostrando algumas das publicações que eu escrevi nesses quase 15 anos de vida acadêmica, e um segundo é apresentar para vocês um trabalho que a gente acabou de finalizar junto com uma aluna de doutorado que eu oriento, sobre a relação de aviação e turismo, fazendo uma análise de artigos em inglês da literatura nos últimos 15 anos. O meu background, eu sou engenheiro de transportes pela UFRJ, fiz o meu mestrado no PET, no Programa de Engenharia de Transportes, e lá pelos idos dos anos 2000,
quando foi que 2001, quando eu fiz o meu mestrado, eu estava muito interessado nos impactos econômicos dos aeroportos. E um dos viés naturais em que aconteceu foi a questão dos impactos que o aeroporto tem numa localidade, de uma certa forma, no turismo dessa localidade. Quando, nessa época de 2000, eu falei sobre turismo na minha tese de mestrado na COP, foi quase como assim uma coisa surpreendente, porque basicamente ninguém discutia o turismo no PET. Felizmente, hoje nós temos vários pesquisadores, como a Carla Fraga, o Rafael Castro e outros vários, que têm formação em turismo e foram fazer mestrado e doutorado no PET, por exemplo. Esse livro, esse livro que vocês estão vendo a capa aí, foi o resultado da minha tese de mestrado, que foi publicado pela Aleph em 2001. Então, de certa forma, e depois no meu doutorado também, esse acabou sendo um nicho que eu me identifiquei na minha carreira acadêmica da relação transporte e turismo. Quando eu fui para o meu doutorado na Nova Zelândia, na Victoria University of Wellington, a primeira coisa que eu fiz nos 9 primeiros meses do meu doutorado foi então tentar melhor mapear a relação de transporte e turismo. Por que eu tive que fazer isso? Com a minha formação em engenharia e tentando me integrar na relação com transporte e turismo, eu percebi nitidamente, e eu fui fazer um doutorado em administração do turismo, olhando ainda, eu vou discutir um pouco mais tarde o meu doutorado, tentando olhar a relação de transporte e turismo, eu senti a necessidade de enxergar os transportes do ponto de vista do turismo, que era algo que eu não tinha na minha formação acadêmica, e daí escrevi esse livro, que é um livro de certa forma didático, um livro que foi amplamente usado em cursos de turismo no Brasil e mesmo em alguns outros países de língua portuguesa. Ele é um livro basicamente para ser adotado em sala de aula, mas que faz um bom mapeamento da relação de transporte e turismo. A partir daí, em função do meu doutorado, eu terminei fazendo uma ligação muito forte com a geografia do turismo e a geografia dos transportes. O meu orientador no doutorado, o professor Douglas Pierce, é um geógrafo, e eu estudei a relação dos lugares e o que a gente chama de um conceito de funções nodais, ou nodal functions em inglês, que é basicamente um conceito em que os lugares apresentam variadas funções, dependendo da utilidade que o viajante faz dele. Um exemplo que eu posso dar a Gold Coast, para mim, é minha região usual de convivência, esse conceito que a gente mencionou anteriormente. Se eu for fazer uma viagem daqui para qualquer outro lugar, por exemplo, se eu fosse participar da ANPET, a Gold Coast seria, para mim, o meu lugar de origem. Por outro lado, Ouro Preto, nessa minha viagem, teria sido o meu destino turístico, o lugar em que eu passaria boa parte do meu tempo como um turista. Se no meio do caminho eu tiver feito uma conexão, por exemplo, em Dubai ou em Singapura, eu poderia eventualmente ter utilizado esses dois aeroportos como uma função de hub. O hub nada mais é do que um lugar em que converge e dispersa passageiros de forma a criar uma maior eficiência nessa rede de transportes. Um outro conceito também muito utilizado é dos portões de entrada, que são lugares em que, para você alcançar um outro destino, você precisa passar por ele anteriormente. Por exemplo, talvez muitos de vocês, estando em Ouro Preto, vindo de várias partes do Brasil, voaram para algum aeroporto em Belo Horizonte ou proximidades, e de Belo Horizonte pegaram um transporte rodoviário para Ouro Preto. Nesse caso, então, Belo Horizonte poderia ser considerado o seu portão de entrada para Ouro Preto. No meu doutorado, eu trabalhei basicamente com a relação dos ferries, as duas ilhas principais da Nova Zelândia, a Ilha do Norte e a Ilha do Sul. Elas são interligadas por um ferry, que é uma viagem de mais ou menos 3 horas de duração, e que transporta esses ferries mais ou menos 1,2, 1,5 milhão de passageiros todos os anos. E isso, para qualquer destino turístico, é um sonho, você ter na porta do seu destino um trânsito tão grande de passageiros, em princípio, uma grande oportunidade para converter esses passageiros em turistas, e foi justamente isso que eu quis
estudar no meu doutorado. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o meu doutorado nas outras publicações, mas no meio do caminho eu acabei estudando junto com um colega, Sascha Alberts, da Alemanha. Nós resolvemos fazer escrever um paper que do ponto de vista acadêmico é muito simples, ele é muito básico, ele não é dos trabalhos mais sofisticados que eu já fiz, mas que despertou um grande interesse em termos de números de referências, porque a gente tenta exatamente explicar o sucesso de Singapura e Dubai do ponto de vista de serem hubs de transporte aéreo, mas também do sucesso em que eles obtiveram como destinos turísticos, basicamente pela possibilidade de coordenar de forma conjunta e integrada as atividades de turismo, as organizações de turismo, a empresa aérea, ou as empresas aéreas, sobretudo a Singapore Airlines, e Changi Airport como um dos principais aeroportos em termos de eficiência do mundo, para que os turistas possam ter preferência por voar através de Singapura e Changi. Na volta, eu estive um tempo no Brasil, em 2006 e 2008. Depois, por razões pessoais, nós decidimos ir para o exterior e eu passei uma temporada como professor da University of Hawaii, Manoa, em Honolulu, e tive o prazer de receber esse pesquisador do ITA, o Thiago Costa, que está aí nessa foto, com o meu filho Gabriel, na época com 3 anos. E nós fizemos um estudo junto com o professor Alessandro Oliveira, também do ITA, em que a gente analisa, ou melhor, propõe um novo modelo para analisar a identificação de hubs. A FAA tem o seu próprio modelo, nós fizemos nós propomos um outro. Basicamente a gente olha isso e analisa também a importância que isso pode ter para o turismo no Brasil, notadamente usando dados dos períodos de 2006 e 2007, durante a crise aérea, ou apagão aéreo que aconteceu no Brasil, e mostrando a importância dos hubs para o turismo e as consequências que, no caso dessas 2 tragédias, das consequências que ocorreram, das implicações que houve para o turismo. Agora, mais recentemente, usando parte dos dados que a gente tinha, nós demos sequência a um estudo que está para ser publicado agora pelo Journal of Transport Geography, embora nesse caso não tenha uma relação direta com o turismo, mas também nós utilizamos o mesmo conceito de concentração de redes no caso de aeroportos. Bem, voltando para o meu doutorado então, lá pelos anos de 2010, eu já tinha terminado há algum tempo, há 3 anos o doutorado, eu estava no Hawaii quando o meu orientador, o professor Douglas Pins, que está aí nessa foto comigo, foi passar parte do sabático dele lá, e daí nós então publicamos 2 artigos diretamente relacionados à minha tese, em que a gente estuda a relação do transporte com o turismo do ponto de vista dos fornecedores de turismo nesses gateways, nos 2 gateways, nos 2 portões de entrada que foram analisados. Um é Picton, uma cidade de 4 ou 5 mil habitantes, e outra é Wellington, a capital do país. E vocês podem imaginar os desafios, oportunidades que existem para você converter esses passageiros que estão usando o ferry em turistas, como que você faz para pará-los e passarem um tempo no destino turístico, ao invés de meramente seguirem viagem. É muito diferente porque Wellington, como uma capital de um país, tem uma infraestrutura turística muito mais pronta para fazer isso do que Picton, uma cidade muito menor. O segundo artigo, que é um artigo mais teórico, basicamente nós conceitualizamos o que seriam as funções nodais e propomos um modelo teórico conceitual de como definir e como foi operacionalizado no caso desse estudo na Nova Zelândia. Outros trabalhos, talvez de uma certa forma mais ou menos relacionados com transporte e turismo. O primeiro, bastante relacionado, foi o livro Transportes e Destinos Turísticos, Planejamento e Gestão, que eu escrevi com a Carla Fraga e o Rafael Castro. Foi uma oportunidade muito interessante, porque eu já tinha contato com ambos durante muito tempo,
E havia também uma necessidade grande de que o livro O Transporte Turístico fosse atualizado, publicado em 2002, mas daí nós colocamos uma vertente um pouco diferente, nós não estávamos interessados no turismo como um todo, mas especificamente qual é a relação que o transporte tem com o destino turístico. Quando o Rafael, como parte do doutorado dele, passou um sabático em 2013 comigo aqui na Austrália, como parte do trabalho do doutorado dele, nós escrevemos esse artigo sobre Airport Branding, em que a análise que a gente faz do conteúdo, das visões desses aeroportos, nitidamente, como vocês podem esperar, também inclui, dentre eles, o turismo. Bom, eu só quero apresentar rapidamente as duas alunas de doutorado que no momento do nosso grupo aqui estão trabalhando com a relação transporte e turismo. A Wendy London, que é da Nova Zelândia, está fazendo um estudo sobre a infraestrutura dos cruzeiros turísticos em Auckland, usando o caso de Auckland como um estudo de caso, e ela faz isso através de uma análise de social network. Então, apenas para mencionar, a relação de transportes turísticos com os cruzeiros é nitidamente muito forte. Já a Bojana Spasojevic, que é da Sérvia, chegou mais ou menos há 6 meses, ela tem um interesse muito grande em aviação, ou transporte aéreo e turismo, e a primeira coisa que a gente fez como parte do doutorado dela foi fazer uma revisão do estado da arte, da literatura sobre transporte aéreo e turismo, e eu vou apresentar para vocês alguns dos resultados que a gente vai, inclusive, apresentar na conferência do CALF em 2016, no ano que vem, que acontece em Sydney, na Austrália. Bom, o que a gente fez? Nós analisamos 15 anos, do ano 2000 ao ano 2014, nós listamos ou identificamos as revistas científicas que estavam designadas dentro dos Fields of Research aqui na Austrália, e eu peço desculpa por essa apresentação estar em inglês, mas pelo fato de que nós já estamos trabalhando nela para a conferência que a gente vai apresentar. Da mesma forma que a CAPES faz um certo ranqueamento, o Australian Business Dean's Council, o ABDC, aqui na Austrália, faz também e separa as revistas com interesse em turismo e transporte e vários outros campos de pesquisa. Nós identificamos aqueles que compunham o código 1506, que é turismo, e 1507, que é transporte, e olhamos as revistas que estavam ranqueadas como A-Star, A ou conceito B. Existe o conceito C também, mas nós não incluímos. E com isso identificamos 74 revistas, das quais algumas naturalmente nós excluímos, em que eram revistas que consideram temas que estão um pouco distante da relação direta do turista com o tema estudado. Por exemplo, acidente de investigação, tecnologia de transporte, tecnologia da informação, tecnologia automotiva, enfim, e outros que, na verdade, haveria pouca chance da gente encontrar trabalhos de turismo. Então nós tiramos esses 8 artigos, nós tiramos esses 12 artigos e depois excluímos mais 8 que não estavam presentes na base de dados da nossa instituição, da Griffith University, então ficamos com 54 artigos para serem analisados. Bom, como é que a gente fez, quais foram os critérios que nós usamos para selecionar esses artigos? Nas revistas científicas de turismo, nós então usamos algumas palavras-chave, 4 palavras-chave, que foram aviation, airline, e obviamente suas variações, airlines, air transport e air transportation, para ter certeza que a gente cobriria tanto o inglês americano quanto o inglês britânico. E em que houvesse a presença dessas palavras-chave no título, no resumo ou nas palavras-chave. O nosso entendimento foi que se o artigo foi publicado com essas palavras-chave, numa revista de turismo, nitidamente haveria um interesse entre transporte e turismo. Já nas revistas sobre transporte, nós adicionamos na nossa equação booleana, nós colocamos uma outra restrição, em que nós colocamos que teria que ter, além das 4 palavras anteriores que foram mencionadas, também ou a palavra turismo ou a palavra turista. Então está aí na tela para vocês como é que a gente criou essa equação para identificar 329 artigos que foram obtidos em 36
diferentes revistas. Bom, fazendo uma análise desses 329 artigos ao longo do tempo, o que a gente pode perceber nesse gráfico é que nitidamente no período de 2000 a 2007 houve oscilação do número de artigos publicados, mas de uma certa forma essa oscilação não foi sustentável, uma vez que nós saímos de 14 artigos no ano 2000 e terminamos em 2007 com 13 artigos. A partir então de 2008 é onde a gente identifica um crescimento sustentável do número de publicações, ano a ano, sem que houvesse uma diminuição, como a gente encontrou no período anterior, chegando até 37 publicações no ano passado, em 2014. Então, basicamente, a gente pula de 12 artigos no ano de 2001 e triplica esse valor para 37 no ano passado, mostrando esse crescimento e interesse de acadêmicos na temática transporte e turismo. No entanto, quando a gente faz uma análise do ponto de vista de onde esses artigos foram publicados, a gente percebe nitidamente, e aí em vermelho estão as revistas, notadamente de transporte, e em azul as revistas científicas em turismo. A principal revista que publica sobre o tema, a Tourism Management, tem 54 artigos publicados nesse período de 15 anos, seguido naturalmente pelo Journal of Air Transport Management, com 30. Mas a próxima revista em transportes que a gente vai identificar, que é o Journal of Transport Geography, está lá entre a 10ª ou 15ª publicação. Todas as demais no meio são revistas de turismo, o que enfatiza basicamente o maior interesse de pesquisadores em turismo sobre o tema, como a gente já mencionou anteriormente com o exemplo do CALF e do WCTR. Quando a gente olha do ponto de vista das instituições em que houve o maior número de publicações e também os seus países, a gente identifica que Hong Kong Poly, a Hong Kong Polytechnic University, é o principal centro de pesquisa com 36 publicações sobre esse tema, em que, na verdade, reflete um esforço generalizado, como vocês podem ver aqui, da universidade em ser um dos principais centros de pesquisa em turismo no mundo inteiro. Outras instituições que a gente pode também identificar no nosso gráfico com 13, ambas empatadas, tanto a University of Waterloo, no Canadá, e também mais embaixo a Universidade de Surrey, que é, junto com a Bournemouth University, um dos principais centros de pesquisa em turismo. Em terceiro ou quarto lugar, dependendo de como a gente queira classificar isso, vem a nossa instituição, a Griffith, que por ser um centro grande de turismo, o turismo aqui na Gold Coast é extremamente valorizado e, de certa forma, a universidade se engaja com essa atividade econômica da nossa região. A Gold Coast, para quem não sabe, é um dos principais, ou talvez o principal centro ou destino de lazer da Austrália, com suas praias e muito próximo de Brisbane também. E existe, ao longo dos anos, vários pesquisadores na Griffith com interesse nessa temática. E nesse gráfico que a gente está apresentando aqui, ele basicamente traz essas instituições que tenham pelo menos 5 publicações associadas por pesquisadores que tenham escrito sobre o tema. Quando a gente olha do ponto de vista geográfico, por a gente estar considerando artigos apenas em inglês, é nítido que existe uma preponderância de artigos de países anglo-saxões, como os Estados Unidos, que vocês podem ver nesse mapa, com 115 publicações, seguido pelo Reino Unido, e em terceiro lugar a Austrália, com 73 publicações. Outros países também, nitidamente Hong Kong, em função da Hong Kong Poly, como a gente falou anteriormente, e Espanha, são países em que há um maior interesse do ponto de vista de publicar sobre transporte e turismo. Na segunda parte do nosso estudo, a gente fez uma análise do conteúdo desses artigos, ou de parte desses artigos, em que a gente identificou vários temas. Esses 7 temas que estão apresentados aqui foram gerados através do software Leximancer, em que produz basicamente relações de palavras e temas mais forte em um texto. Mercado de aviação, aeroportos, desenvolvimento sustentável, empresas aéreas, alianças, administração e destinos turísticos foram 7 temas que naturalmente surgiram quando a gente colocou os resumos
desses artigos no Leximancer. O que a gente pôde obter, juntando também com uma análise mais dedutiva que foi empregada para fazer a análise de conteúdo de um outro artigo sobre transporte aéreo, em que existia também uma análise sobre finança, passageiros, modelos, networks, custos, regulação e segurança. Quando a gente rodou os 158 artigos que nós selecionamos, a gente identificou as seguintes percentuais nessas temáticas. Quando a gente faz uma análise temática, considerando tanto a ênfase indutiva que a gente obteve com o Leximancer, com as 7 temas identificados no slide anterior, bem como uma análise mais dedutiva que a gente obteve dentro do framework proposto por um outro artigo, que trata também da revisão de transporte aéreo, uma revisão temática, nós juntamos essas palavras-chave, algumas foram similares, como essas que estão em negrito nessa tabela, e outras foram complementares, por exemplo, finanças, passageiros, modelos, redes, networks, né, custos, regulação e segurança. E o que a gente pôde identificar ao analisar 158 dos artigos originais é que o principal tema que foi obtido foi a questão do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável, com mais de 23% dos artigos focando nessa temática. Isso vem seguido por um enfoque dos passageiros, ou em muitos casos turistas, né, relacionados à relação de transporte aéreo e turismo, seguido por um número de outros fatores, como por exemplo regulação e administração, e também o mercado de transporte aéreo na faixa de 7% a 9%. Então, esse é mais ou menos o resultado temático do que a gente pôde identificar, de quais são exatamente os interesses dos pesquisadores quando tratam da relação transporte e turismo do ponto de vista temático. Bom, a gente encerra a apresentação aqui. Eu agradeço enormemente a oportunidade de estar, de uma certa forma, participando da ANPET. É um prazer voltar à ANPET depois de tantos anos. Eu foram os primeiros eventos que eu participei no início da minha carreira acadêmica, lá em 99, no ANPET de São Carlos, e 2000, no ANPET de Gramado. É um prazer, depois de todos esses anos, voltar, apesar dessa participação gravada à distância, mas eu espero que essa apresentação inicial seja uma oportunidade para a gente trocar algumas ideias daqui para frente e, eventualmente, até colaborarmos em pesquisas sobre transporte e turismo. Obrigado e até lá mais.